Se a salvação é pela graça, não é por obras, é pela graça, isso significa que eu posso viver de qualquer jeito? Significa que eu possa viver o oba-oba da salvação? Vamos ver o que a Bíblia fala com respeito a isso? Eu te convido a ficar comigo no vídeo até o final, onde vamos juntos aprender mais profundamente sobre a salvação e exclusivamente nestes vídeos sobre a salvação pela graça. Vamos juntos mergulhar nas Sagradas Escrituras e entender o procedimento de um verdadeiro Filho de Deus, daqueles que realmente foram alcançados pela graça de Deus. Vamos ver como vivem os verdadeiros cristãos. Vamos entender a salvação na prática. Fica comigo até o final, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe este vídeo para que essa mensagem da salvação pela graça venha alcançar mais pessoas e que muitas venham sair de dúvidas com a relação, com respeito a um assunto tão importante como é a salvação pela graça. E aí, gente, vocês acham que a graça é uma licença para pecar? Se eu sou salvo pela graça, quer dizer que eu agora posso viver de qualquer jeito? Vamos entender um pouquinho mais um absurdo como esse, que muitas vezes é ensinado por aí, e também um pouco o contrário disso, aqueles que nem sequer querem ensinar a graça com medo de que as pessoas pensem que é assim, que uma vez salvo eu posso fazer o que eu quiser, já que é pela graça e não por obras. Ai, gente, é triste ver a ignorância, é triste ver a falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, dos dois jeitos, tanto daqueles que acham que salvos pela graça pode fazer o que quiser, como aqueles que não ensinam a graça, que têm medo de ensinar a graça, a salvação pela graça, por pensar que o povo vai viver de qualquer jeito, vai viver na bagunça. Então é uma extrema ignorância dos dois lados. Então vamos lá, meus amores, vamos continuar o nosso estudo da graça, da salvação pela graça, na nossa playlist do estudo completo da salvação, onde a gente vai ver aí predestinação, eleição incondicional, livre-arbítrio. Vamos ver com detalhes se a salvação é para todos, se é para alguns, se Deus escolhe alguns para ser salvo, enfim, tudo isso com muito detalhe daqui para frente, mas hoje nós estamos terminando aí a primeira parte falando da salvação pela graça. Já vimos que a salvação se origina na graça de Deus e que essa graça parte dele. Ele nos dá como um presente, gratuitamente de graça, ou seja, sem nenhuma causa. Um exemplo mais para vocês entenderem. Por exemplo, quando a gente gosta de alguém, por exemplo, quando eu conheci meu marido, eu gostei do meu marido, eu amei meu marido pelo jeito dele, pela voz dele, enfim, pelos atributos dele, pelos méritos dele. Então, eu amei ele por causa disso. A salvação pela graça, o amor de Deus não tem nada a ver com isso. Deus não me amou, Deus não me deu a graça dele porque ele olhou para a Aline e achou a Aline bonitinha, porque ele olhou para a Aline e achou a Aline inteligente, porque ele olhou para a Aline e achou a Aline boazinha. Não, a causa nunca esteve em mim, sempre nele, sempre se origina no amor dele e na graça dele, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse papo furado aí de que a salvação é pela graça, então eu posso viver de qualquer jeito. Então a gente vai ver na Bíblia o que realmente as escrituras nos ensinam, que é totalmente o contrário disso. Que uma pessoa que pensa que se a salvação é pela graça, não é por obras, eu posso viver de qualquer jeito, que se eu não perco salvação, que a gente vai estudar daqui pra frente, então, já que eu não perco, então eu vou fazer o que eu quiser, isso significa que essa pessoa nunca foi salva, que essa pessoa nunca alcançou a graça de Deus. A graça de Deus nunca alcançou ela, né? Então, vamos lá. Vamos abrir, eu quero que tu acompanhe comigo, tá? No livro de Tito,
no capítulo 2, Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 14. E a gente vai ler e diz assim, olha que lindo, gente. Porquanto a graça de Deus, tá aí na Bíblia de vocês, essa palavrinha tão linda, a graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. Olha a palavrinha mágica. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ai, gente, vocês viram que coisa linda? Que coisa linda, que promessa linda, que ensinamento lindo aqui sobre a salvação pela graça. Olha só, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando fala a todos os homens, não significa que é para todas as pessoas, mas para todos os homens no geral, mundo, todas as nações, enfim, a gente vai falar com isso mais detalhadamente lá na frente. Para quê? A graça de Deus se manifestou salvadora, para salvar aos homens, educando-nos a viver piedosamente, a viver justamente, a viver sensatamente, renegando as impiedades e as paixões mundanas, renegando a nossa vontade, renegando o pecado, renegando tudo que é de errado. Olha aqui a prova irrefutável daqueles que acham e pensam que se ensinar que a salvação pela graça vai permitir que a pessoa viva de qualquer jeito. Se tu ensinar certo, pastor, se tu ensinar isso aqui, as pessoas vão entender que não é assim. Que quando a graça de Deus nos alcança, quando nascemos de novo e somos nova criatura, vivemos assim, piedosamente, justamente, renegando, lutando todos os dias contra o pecado. Porque agora temos a capacidade de fazer isso, porque o Espírito Santo está dentro de nós nos convencendo. Essa graça nos santifica, essa graça de Deus, ela está sobre a salvação completa, na regeneração, que é o novo nascimento, na santificação, na glorificação, na prática de boas obras. Essa graça nos capacita a tudo, a salvação, todo o pacote completo da salvação se origina nessa graça. A graça de Deus está no momento do novo nascimento, que é a regeneração, está no momento da santificação, aonde eu vivo sensatamente, vivo justamente, piedosamente depois de salva, fugindo do pecado. A graça de Deus está me capacitando a dar ouvidos à voz do Espírito Santo quando ele me diz, isso está errado, isso não faz isso, não age assim, não fala assim, não pensa assim, não faz isso. A graça de Deus está sobre mim, me ensinando, me corrigindo, me exortando. A graça é completa, não é oba-oba, ao contrário, é mais disciplina, é mais obediência, é mais fidelidade, é mais bondade. Porque é a graça de Deus, é Ele que nos capacita, Ele coloca em nós o querer e o realizar através do Espírito dEle, através da graça dEle, da misericórdia dEle, do amor dEle. Ele nos ajuda a fugir do pecado, Ele restringe a gente de pecar. Lembra que a gente falou da graça comum? Que a graça comum está sobre todo o mundo para restringir a maldade das pessoas, para restringir o pecado das pessoas, porque senão a gente se mataria. A mesma coisa na graça salvífica. A graça de Deus nos ajuda a restringir o pecado. Ele nos impede de pecar. Claro que o Filho de Deus pode pecar? Pode, ele pode pecar. Peraí, não é. Vamos ver, deixa eu explicar para não ficar mal entendido. Não é
que o Filho de Deus pode pecar no sentido de autorização. Ó, tu pode pecar, tá? Tu tem autorização para pecar. Não, não é um pode no sentido de autorização. É um pode no sentido de que pode acontecer. Um ser humano pode pecar. Quando que um ser humano, um filho de Deus, o Filho de Deus pode pecar? Pode acontecer de um Filho de Deus pecar. E quando é que um Filho de Deus peca? Depois que ele é nascido de novo, tem uma nova natureza, quando que ele peca? Vamos ver. Quando é que ele entristece o Espírito Santo? Quando é que ele constringe o Espírito Santo? Quando é que ele apaga o Espírito Santo dentro dele? Apaga, constringe, entristece, não perda. Quando que um filho de Deus pode pecar? No sentido de pode acontecer que ele peque, não no sentido de autorização. Quando acontece isso, meus amores? O que vocês acham? Quando a comunhão dele está fraca, quando ele para de desenvolver a salvação dele, quando ele vai relaxando, negligenciando a meditação, a oração, a prática das boas obras, aquela que a gente vai ver no próximo vídeo da salvação pela fé, que fomos salvos pela fé para fazer boas obras, exatamente como foi o Senhor Jesus. Lembra que a gente até falou isso com relação ao estudo dos milagres? Eu aconselho vocês a ouvir esse vídeo, que eu disse que Jesus fez muitos milagres, todos os milagres que Deus havia determinado para ele lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento foi profetizado que o Messias curaria leprosos, ressuscitaria mortos, obras. Deus preparou boas obras para Jesus andar nelas. A mesma coisa com a gente depois que a gente nasce de novo. Lembrem-se, somos os irmãos mais jovens de Jesus. Ele é o mais velho, nós os mais moços. E Deus também preparou boas obras para a gente andar. E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Então, quando eu nasço de novo, eu tenho que andar nessas boas obras. E quando que um filho de Deus acaba pecando? Quando ele deixa a comunhão de lado, ele começa a negligenciar a sua meditação, sua oração, a sua prática de boas obras. Então, ele pode pecar. Pode acontecer de ele pecar, mas isso não significa que ele deve pecar. Ele pode pecar, pode acontecer de pecar, mas ele não deve. A graça não é uma licença para pecar. A graça não é uma desculpa para eu pecar. Estou salvo pela graça, não perco minha salvação, então eu vou pecar e depois eu peço perdão para Deus. Filho de Deus não pensa assim. Filho de Deus pode pecar? Pode, porque ele foi burro, negligenciou a comunhão com Deus. Mas, como dizia Paulo, ou João, filhinhos, isso vos escrevo, para que se pequeis, se arrependa, para que não pequeis. Mas se pecar, Cristo é o nosso advogado fiel e justo que está intercedendo por nós. Então há um arrependimento sincero, mas isso tudo não significa que a graça vai nos dar o direito de pecar. Não, ao contrário. Filho de Deus vive longe do pecado, vive longe da prática do pecado, lutando todos os dias, como dizia Paulo, vivo esbofeteando o meu corpo no sentido de se negar a si mesmo, renunciar. Não fomos salvos pela graça para viver as nossas vontades, para viver do nosso jeito. Fomos salvos pela graça para viver para a vontade de Deus, para viver e fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é o quê? Que venhamos nos parecer mais a Cristo. Então nos espelhamos nas obras de Cristo, em como ele era como caráter, como ele agia, como ele fazia as boas obras, e vamos seguir o exemplo dele. Tá dando para entender, meus amores? Então, vocês viram aqui? Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a viver justa e piedosamente longe do pecado. Vamos lá? No livro de Gálatas, capítulo 5, também está falando sobre isso. Vamos ver? Gálatas, capítulo 5, no versículo 1 e o versículo 13 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E ele fala lá no versículo 13: a liberdade é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros por amor. Tá vendo aqui? De novo, mais um exemplo bíblico para aqueles que dizem: se eu fui salvo pela graça, eu posso viver de qualquer jeito? A Bíblia é muito clara. Nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Fomos livres da lei, dos fardos, de fazer boas obras para se salvar. Fomos salvos porque colocamos a nossa fé na obra de Cristo. Simplesmente por isso. Essa é a graça de Deus sobre nós. Nos dá o dom da fé para crer no que Cristo fez por nós. Agora, isso não significa que eu posso dar liberdade para a carne. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para viver em santidade, dar exemplos de filhos de Deus. Dar exemplos. Então a gente não tem que usar essa liberdade para fazer dessa liberdade uma libertinagem. Até tem um versículo, eu não anotei esse versículo para falar para vocês, mas tem um versículo: não deis ocasião da carne, não useis a liberdade em Cristo como libertinagem, viver de qualquer jeito, viver no pecado, no oba-oba, nada disso. Gente, se vocês verem um falso crente, falso cristão dizendo: eu fui salvo pela graça, eu não perco a minha salvação, e essa pessoa vive uma conduta completamente contrária do que a Bíblia fala, escandalizando, dando mau testemunho, significa que essa pessoa nunca foi alcançada pela graça de Deus, ela nunca foi salva, nunca foi. E por favor, não julgue os outros que ensinam isso, nós que ensinamos a graça, a salvação pela graça, por causa dessas pessoas que fingem ser cristãos e não são. Saiba distinguir realmente quem é nascido de Deus e quem não é. Não se baseie em falsos testemunhos, em falsos crentes para botar todo mundo no pacote. Porque infelizmente muitas das igrejas hoje não ensinam a graça de Deus como devem ensinar por causa de maus exemplos, por causa de maus testemunhos. Erra e peca tanto aqueles que fazem mal, que pecam e que vivem na libertinagem em nome da graça de Deus, como aqueles que não se aprofundam e não ensinam a verdade por medo disso acontecer nas suas igrejas. Erram de todos os jeitos, de todas as maneiras, porque a verdade é uma só. Fomos salvos pela graça de Deus, e uma vez, zero obras, e uma vez que somos salvos por essa graça, temos que viver uma vida de dignidade, de santidade, porque essa mesma graça nos capacita a isso. Tá dando para entender? Então vamos lá, eu separei mais um versículo pra gente, e são vários, mas é para que o vídeo não fique tão longo. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 16. O título do contexto diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 16. O título diz assim, olha o título: a vida exemplar cristã. Ou seja, um exemplo de vida cristã. Como vive um verdadeiro cristão? E daí, aí ele vem e fala assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que Pedro está falando aqui, meus amores, mais uma vez? Não use a graça de Deus para dar pretexto à malícia, para dar pretexto ao pecado. Não, a graça de Deus não é uma licença para pecar. Não é porque eu não precisei fazer nada e que eu não preciso fazer nada para ser salva e para me manter salva que eu posso viver de qualquer jeito. Não, ao contrário. Não use a graça como libertinagem. Ao contrário, viva uma vida digna, exemplar de um cristão, de um filho de Deus. Olha a exortação da Bíblia, meus amores. Então aqui são as provas irrefutáveis, e como eu falei, eu poderia ler muitos outros versículos explicando e falando isso para vocês, mas com esses aqui já é o suficiente, porque quem quer entender, entende. Quem não quer, vai seguir por aí falando que a graça é uma desgraça, que é oba-oba, que tem que sacrificar, que tem que fazer, que tem que agir a fé, que a fé tem que estar em movimento, porque a salvação é pela fé, e essa fé é fazer e fazer e fazer. E quer
continuar no engano? Quem quer continuar no engano? Tu pode ler a Bíblia de capa a capa, ela vai continuar no engano. O falso profeta vai continuar enganando, mentindo. As pessoas que querem acreditar nos falsos profetas vão continuar ouvindo as mentiras deles. Aí não é mais problema nosso. A nossa obrigação, o nosso compromisso aqui no canal O Fundamento é ensinar a verdade para vocês. Quem quiser ouvir, amém. Quem não quiser ouvir, a gente não pode fazer nada. Então, se a pessoa quiser continuar dizendo que a graça é uma desgraça e que não é, que a salvação é por obras, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer o meu esforço. Então, eu sinto muito, eu lamento muito, mas tu tá cada dia mais próxima da boca do inferno. Cada dia tu está mais próxima do inferno e cada dia mais longe de Deus. É a Aline que está dizendo isso? Não. É a Bíblia quem fala isso. Então, aí tu que sabe, né? Então, uma pessoa que é nascida de Deus é aquilo que eu já falei pra vocês. Ela pode pecar. Não no sentido de autorização. Tu pode pecar. Não, nada disso. É no sentido de que pode acontecer que ela peque e a gente já viu. Um filho de Deus pode pecar se ele descuidar da comunhão dele. Se ele descuidar da comunhão dele, começar a se preocupar com muitas coisas, ficar ansioso, preocupado com amanhã, se eu vou ter o que comer, se eu não vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir, se eu não vou ter o que vestir, se eu vou isso, se eu aquilo, se começar a se preocupar com muita coisa e negligenciar, tirar o foco do evangelho verdadeiro, tirar o foco das prioridades, que é a comunhão com Deus, primeiro Deus, acima de todas as coisas, e depois o resto ele acrescenta de acordo à vontade dele, né? Acrescenta a comida, acrescenta a vestimenta, vai abençoar a gente naquilo que ele determinou. Se a pessoa tirar o foco da vida espiritual dela, com certeza ela vai pecar. Não tenha dúvidas disso. Ela vai pecar, seja em pensamento, seja em atitude, seja pecadinho ou seja um pecadão. Ela vai acabar pecando, mesmo sendo regenerada. E sem contar aqueles que acham que são nascidos de Deus e que vão pecar mesmo, né? Então, não é uma autorização para pecar. A graça nunca foi. Pode acontecer? Pode, por causa desse tipo de circunstância, né? Então, meus amores, Deus não nos salvou para fazermos a nossa vontade, foi o que eu falei para vocês antes. Ele nos salvou para fazermos a vontade dele. O plano de salvação original era o quê? Que nós vivêssemos para a glória de Deus, fôssemos fecundos e multiplicássemos e vivêssemos para a glória dele. O plano original era esse e nós vamos voltar para esse plano original sim ou sim. Mas isso vai ser totalmente de acordo com o plano de Deus. Então vivemos para fazer a vontade dele, vivemos para andar nas boas obras que ele preparou para a gente, como Cristo também andou. Se Cristo, que era Deus encarnado, fazia boas obras, quanto mais a gente, depois de nascidos de Deus, ter recebido tão grande salvação sem merecer, porque merecíamos o inferno e recebemos isso de graça, gratuitamente de graça. Nunca mais esqueçam isso, gratuitamente, sem causa, sem motivo, sem razão alguma. Ele nos deu esse privilégio. Como é que eu agora vou viver de qualquer jeito? Como é que eu agora vou viver no pecado? Não tem como, gente. Então, entendam isso, meus amores. E para terminar, eu falei isso também no outro vídeo e eu gostaria de falar que a maior prova da salvação pela graça é a gente se enxergar, é a gente se olhar pra gente, é só a gente olhar no espelho e procurar na gente alguma razão para que Deus tivesse salvado a gente. Se tu encontrar alguma, é porque tu não foi salvo ainda. Sinceramente, porque filho de Deus só consegue se enxergar completamente perdido. Só consegue ser grato a Deus por ele ter olhado pra gente e nos dado essa graça, essa salvação gratuitamente de graça, pela graça. Se tu ainda te olha no espelho e vê em ti algo bom,
Vê em ti assim, não, eu fui salva porque no fundo eu sou uma boa pessoa, não, porque no fundo eu sou inteligente, porque eu conheço muito da Bíblia, porque eu conheço muito, eu tenho títulos, eu sou isso, sou aquilo, minha família é isso, meu pai é isso, minha mãe é isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Se tu ainda enxerga alguma coisa em ti, tu não foi salvo. Porque quem é nascido de Deus não consegue ver nada na gente, nada, ao contrário, até às vezes dá um desespero na gente. Um desespero de olhar assim e dizer, Senhor, tem chance, realmente, Senhor, quando que eu vou me parecer a Ti? Porque quanto mais eu olho, parece que mais diferente de Ti eu sou, porque a gente é muito pecador, gente. É muito pecador, a gente é muito pecador. Mas não esqueçam, a graça de Deus nos alcançou. E se ela não te alcançou ainda, ela pode te alcançar. Tu ainda pode nascer de novo, tu ainda pode ser salvo pela graça. Como? Ouvindo o Evangelho de Cristo. Ouça, o próprio Deus vai te atrair. Porque esse mesmo Deus que criou este plano de salvação pela graça, este mesmo Deus instituiu o único meio de salvação, que era ouvir o Evangelho. E o que diz esse Evangelho? Conta a história do filho dele na cruz. Esse mesmo Deus te atrai, te arrasta até ele para que tu ouça a boa notícia do Evangelho. Então, se tu ainda não foi salvo pela graça, tu ainda pode ser. Ouça o Evangelho, ouça o Evangelho. Aceita esse convite de Deus de ouvir o verdadeiro Evangelho para nascer de novo. E eu tenho certeza que essa graça vai te alcançar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo aqui no canal Fundamento. Ensinar estas verdades para vocês, estas verdades que o mundo não gosta que a gente ensine, estas verdades que o inferno odeia que a gente ensine, esta verdade da salvação pela graça que os falsos profetas abominam que a gente ensine, inclusive chamam a gente de falso profeta, inclusive dizem que estamos contaminando a fé, porque estamos indo contra o sacrifício. Meu Deus do céu, nós somos totalmente a favor do sacrifício de Cristo. Nós cremos no sacrifício de Cristo, no dele, na obra dele. Na obra dele nós cremos. Sacrifício meu, sacrifício teu, isso é antibíblico, isso é diabólico. Isso vai condenar as pessoas ao inferno, inclusive os falsos profetas. Lembra de Efésios 2? Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, não é por obras, não é por sacrifícios, para que ninguém se glorie, é tudo de Deus, tudo vem dele. E essa salvação, essa fé, esse direito a nascer de novo, teve origem na graça de Deus. Meus amores, ficou claro? Ficou claro essa primeira parte do estudo da salvação? A salvação pela graça? Então, nos próximos vídeos a gente vem aí com a salvação pela fé. E aí vocês vão entender um pouquinho mais com detalhes. A gente tá indo pelas beiradinhas, até chegar no miolo, na predestinação, que é um assunto tão polêmico. E a gente vai chegar lá e vocês vão aprender lindamente, vocês vão aprender a amar o plano de salvação de Deus completinho, que começa com a graça dele. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que vocês venham crescer neste entendimento, nesse conhecimento de Deus e de Cristo, e venham ser gratos, venham se despojar de si, venham se despojar das suas boas obras, dos teus méritos, dos teus títulos, dos teus anos de igreja, venham se despojar de tudo isso e chegar diante de Deus e do tribunal de Cristo de mãos vazias,
porque isso é fé. Chegar diante de Deus de mãos vazias. Ó, eu não tenho nada para te apresentar, nada, Deus, nada para te apresentar e ter direito à salvação, mas o homem da cruz do meio, me disse que eu podia entrar por causa dele. Eu não tenho nada para te apresentar para entrar no céu. Nada. Olha aqui, um farrapo de gente morta em delitos e pecados. Eu não mereço o céu. Mas o homem da cruz do meio disse: hoje tu pode chegar, hoje mesmo tu vai estar no paraíso comigo. Por quê? Porque ele disse que se eu crer nele, ele me dá passe livre para entrar na eternidade. Então, creia, meus amores, que o homem da cruz do meio também pode te salvar. Eu oro que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e a gente se vê até a próxima.